um prazer enorme estar aqui nesse evento e poder dividir um pouquinho a minha experiência e poder agregar informações e um pouco mais de conhecimento a todos. Espero que consiga atingir esse objetivo, né? Essa palestra é uma situação real, né? Onde, a partir de março do ano passado, de repente eu acordo e vejo um jabuti na minha sala. E aí eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço com esse jabuti que está aqui na minha sala? E aí resolvi associar essa situação do jabuti à importância que a logística tem nesse período todo de um ano aí que estamos vivendo da pandemia. O que aconteceu, né? Eu entrei na sala, vi aquele jabuti, esse jabuti havia sido colocado lá, não fui eu que pedi, não fui eu que comprei, não fui eu que pedi autorização, eu não fiz nada disso. E de repente ele estava lá, paradinho, olhando para mim e com a sua casa nas costas, né? Eu falei, o que tem a ver esse jabuti aí? E aí o que eu percebi? Que da noite para o dia, a minha casa também estaria nas minhas costas e eu não teria como largar. Eu teria que ficar em casa por um grande período, né, por uma situação que não sabia exatamente o que é que vinha pela frente. Ela literalmente se acopla em mim. E tudo agora que eu tivesse que fazer, eu tinha que fazer da minha casa, igual o jabuti faz. Tudo que ele tem que fazer, ele está levando à casa dele. Falei, caramba, esse jabuti não é que ele tem a ver com essa situação que eu estou começando a viver agora? Fiquei pensando, poxa, tenho minha família, preciso alimentá-los, preciso garantir o abastecimento, preciso garantir tudo que eles necessitam. Seja um pão, seja um leite, seja diversão, utensílios, eletrodomésticos, enfim. Toda essa estrutura eu precisava fornecer a eles. Mas de que forma? Se agora eu estava dentro de casa, se agora a casa estava sobre as minhas costas, igualzinho o jabuti. Eu precisava ser rápido, coisa que o jabuti não é, já que a casa nas minhas costas requisitava decisões rápidas, situações imediatas, e as coisas precisavam chegar para mim. Tinha um grande aliado. Quem era esse aliado? Esse grande aliado nada mais é do que o celular, a tecnologia. A tecnologia hoje está na nossa vida, né? De 1990, ano 2000 para cá, uma evolução enorme. E aí está lá a tecnologia para nos ajudar, a tecnologia para buscar maior eficiência em tudo que eu pudesse pedir. E aí aparece essa tal de logística. Essa tal de logística que tem tudo para conseguir unir as minhas necessidades, a tecnologia que está por trás e ainda ser eficiente no sentido de me deixar feliz. Mas aí eu pergunto, né? O que é a logística? Onde que eu consigo perceber a logística? Será que as empresas, no momento de uma pandemia, conseguiram pensar de forma diferente e usar essa tecnologia e essa logística em prol do cliente? Esses pontos ficaram na minha cabeça. E aí, é importante a gente começar a dar uma olhada nessa questão de logística de uma forma mais ampla, mais objetiva. Vejamos aqui que nós temos tempo, um equipamento, ao fundo armazenagens, temos calculadora,
Ou seja, a logística trabalha com uma série de variáveis. E essas variáveis elas são fundamentais para que as organizações tenham condição de serem competitivas, de serem capazes de diferenciar a empresa A da empresa B. E muitas vezes a gente acaba definindo a compra de um produto por essa diferenciação. Mas vamos lá para o conceito. Logística é um processo. Portanto, olha lá, as coisas ocorrem de uma forma em que ocorre uma série de entradas, seja de informação, de insumos, enfim, que transformados geram uma série de resultados. É necessário planejar a execução, nada feito no oba-oba. Você que está aí assistindo essa palestra, tem que pensar sempre nisso. Antes de eu executar, eu devo planejar, pensar no que é que eu vou fazer. Entendeu? Devo operar, então, efetivamente colocar em prática o que está sendo pensado e controlar. Quando eu controlo, eu sei exatamente o que está dando certo e o que está dando errado. E quando eu falo do transporte, essa semana eu comprei um produto, né? A promessa era para entregar na sexta-feira. Na sexta-feira não chegou o produto e me informaram que ia chegar só na quarta-feira. O cliente não fica satisfeito. O cliente não fica feliz. A partir do momento que era sexta, decisões foram tomadas, custos foram gerados, então não pode chegar na quarta. Toda a movimentação e a armazenagem de uma mercadoria, a logística vai cuidar. Então, ela cuida do processo como um todo, seja na parte interna das organizações, seja na parte externa das empresas. E a questão fundamental como diferencial competitivo é que as empresas agora, uma se juntou à outra. Se juntou à outra como se fosse uma grande corrente, grandes elos que vão se juntando e a partir daí formando uma grande cadeia. E nessa cadeia é onde efetivamente você ganha informação, ganha sinergia, reduz estoques, oportunidade surge, integração de cargas, enfim. É onde as organizações ganham dinheiro e é onde as organizações reduzem os seus custos. Então, quando você está lá no seu negócio, é importante que você veja as oportunidades que você, como empresa, possui e quem está ao seu lado. E formar parcerias de modo a reduzir esses estoques e sobrar mais capital para ser reinvestido dentro da organização. Uma grande cadeia de suprimentos envolve vários setores, de fornecedores, de fabricantes, de indústrias, atacadistas, varejistas, até chegar no consumidor. A área de logística está presente em todas essas etapas, seja na parte de suprimento, seja na parte de manufatura, na movimentação interna e na questão da logística externa, na chegada mais próximo ao cliente. Pegando aqui como exemplo um suco, olha que interessante, o consumidor só enxerga o suco no copo. Um pouquinho antes ele enxerga a caixinha, mas antes tem uma série de etapas em que as empresas estão formando blocos de informação e sendo capazes de reduzir os estoques e maior confiabilidade em todo esse processo. E isso traz, no ponto final, para o cliente, um produto no momento certo, na hora certa e buscando a redução de custos em toda essa operação e automaticamente repercutir no preço final do cliente. Mas aí tinha essa tal da pandemia. Essa pandemia, ela trocou, né,
os nossos hábitos, as nossas formas de ver, né? Eu pensava na pandemia e chegava lá o Jabuti, colocando a casinha dele nas costas e que agora eu também tinha. E essa pandemia, lá nos meados de março, veio para fazer todos nós repensarmos, refazermos todas as nossas ideias, nossos comportamentos, nossas formas de fazer as coisas. Nós como pessoa e as empresas de forma geral. A gente não pode esquecer que a pandemia não era um problema só nosso. Era só aqui no Brasil, ou era só lá na minha casa. Só eu tinha o Jabuti. Todo mundo aqui estava com o Jabuti na sala, né? O mundo tinha esse Jabuti na sala. E aí precisava tratar isso. Precisava pensar como ia sobreviver, como íamos fazer de forma diferente. E aí, olha que interessante. Enquanto a pandemia se integra em regiões, em todas as regiões do mundo, né? Parece que o que acontece em Manaus, poxa, está lá na França, daqui a pouco está na Alemanha, que daqui a pouco está lá na África. Puxa vida, essa pandemia ela integra em todas as regiões do mundo. Mas, por outro lado, a logística integra todas as regiões. É através da logística que é possível tirar um produto da China e trazer para o Brasil, tirar um produto da Alemanha, um componente, e levar para os Estados Unidos, que vai levar depois para a África. É a logística atuando, é a logística trabalhando em todas essas etapas. O mundo ficou doente, parou. A gente ainda vive isso, né? Estamos vivendo agora aqui em São Paulo, em várias regiões aqui do Brasil, e não tem como. A logística, ela teve que entrar em ação. Ela teve que entrar em ação para gerar resultados mais eficientes em situações que estávamos ineficientes, né? E não importa se eram presidentes, se eram reis, se eram governadores, médicos, a dona de casa, nós consumidores passamos a ver a logística de uma outra forma. Nunca se falou tanto de logística como se vê agora. A todo momento nós falamos se foi eficiente a logística, se não foi eficiente a logística. Essa palavra tão forte e tão importante, né? Que vai tendo um ciclo vicioso, porque a gente recebe, a gente fala bem, compra mais um produto que a empresa pede para fornecer de um outro fornecedor e a roda vai girando. E o mundo vai cada vez mais ficando integrado. E a logística sendo capaz de fazer isso na sua movimentação de carga, na sua armazenagem, na entrega para o cliente. Como a logística está presente, como as pessoas vivem isso, né? Olha só, né? A gente passou a comprar muito mais no e-commerce. Nós passamos a fazer pedidos para o supermercado e entregar o produto pronto na nossa casa, coisa que a gente nem sempre pensava nisso. Mas agora temos que fazer isso. Voltando ao normal ou não, são hábitos que vão ficar. Gostaria de destacar aqui para vocês o seguinte, né? A logística ela trabalha com velocidade, com riscos, com fatores de decisão. Então, vamos imaginar, né? Situações que vivemos. Nós tínhamos que sair da China, passar ou da Rússia, para poder levar até os Estados Unidos, por exemplo, um avião, passava lá, abastecia e depois vinha para o Brasil. Mas
meados do ano passado, quando o avião fez isso, os Estados Unidos foi lá e pegou toda a carga. Logística é trabalhar com fatores que não estão sob controle. É ser rápido o suficiente em pensar em alternativas. A logística ela não é estática. Ela não é uma situação em que você pensa, planeja e pronto, eu esqueço. A logística ela vai ser modificada. A logística requer reciclagem, requer verificar o que pode ser feito de diferente. E aí você cria rotas alternativas. Busca rotas alternativas. E olha só, aéreo, por quê? Porque nós temos velocidade. Daqui a um ano, provavelmente as vacinas, os estoques estarão diferentes. E aí nós não precisamos mais fazer o transporte aéreo com velocidade. Podemos usar navios, podemos levar maiores volumes. Então, o que acontece? A logística está aí para buscar alternativas. Para buscar alternativas que possam atender a necessidade desse cliente, que possa atender a necessidade dos consumidores de forma geral. Né? E buscando sempre o menor custo possível daquela operação. Rotas alternativas, importantíssimo. Que é muito interessante, mesmo com toda essa pandemia, o setor que não parou em nenhum momento foi o setor de logística. Eu ficava em casa, como no Jabuti, mas em compensação, a logística estava aí na ponta, entregando, movimentando, fazendo todas as etapas acontecerem. A vacina chegando, cada vez que a gente vê lá na televisão que está chegando mais, ou a vacina pronta, ou insumos, a logística está ali por trás. Repare, um caminhão refrigerado. Esse caminhão refrigerado tem uma mão da logística. A definição de como que ele vai ser, como vai ser transportado essa carga. Então, a logística não parou. A logística está aí. O país continua movimentando e atuando em todas as etapas, em todos os locais do país. A logística não para. A farinha que chega na padaria, um insumo que chega na padaria, nos pontos aonde é necessário transformar matéria-prima em produto acabado e satisfazer as necessidades do cliente. Esses são pontos fundamentais que a logística atua. É só ver os números, né? Apesar de toda a pandemia, há reduções, mas os números são representativos. Olha o comércio exterior, são representativos e requer a nossa atenção. E estes números são capazes pela movimentação da logística. A logística está levando os produtos para fora do país e trazendo o que é importante para o país. Mas imprevistos acontecem. Olha só. Coitado do animal, estava lá no aeroporto, o avião foi lá e bateu. Com um item importantíssimo, uma vacina. Acontece. Esses imprevistos podem acontecer. Cabe às organizações, às operações logísticas, buscar evitar ou ser rápido o suficiente para reverter a situação. Mas aí, olha só que interessante, né? Eu continuava na minha casa. E como que a gente consegue resolver o abastecimento da minha casa? E aí é que aí as questões logísticas ficaram mais evidentes para o consumidor. Ele tinha que se alimentar. E para se alimentar, o que ele precisou? Ele usou novamente
aquela tecnologia, as empresas se organizaram e aproximou cliente e empresa de uma forma muito rápida, com o delivery, que já existia, mas agora de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais eficiente, né? Sendo cada vez mais atuante, aonde as organizações passaram a fazer as suas entregas, na casa do cliente. O cliente passou a gerenciar seus pedidos. O volume de informação, de abastecimento de informação para o cliente muito maior, né? Dizendo que estava sendo preparado o seu pedido está na rua, seu pedido está na esquina, seu pedido vai ser entregue. Informações que antes eram importantes, mas de repente não se dava toda essa velocidade. Agora não. A velocidade está aí, está na mão do cliente e o cliente sabe disso. Não havia mais distinção. Do mesmo jeito que você tinha as entregas de grandes empresas, agora o ponto de venda, menor que fosse, era capaz de atender esse cliente na sua casa. Ele fazendo a publicidade correta, ele atingindo o cliente ia lá e fazia o pedido. Por exemplo, no iFood. O iFood não faz distinção. Ele atende a todos. E é possível, né? E é possível atender corretamente. É possível fazer um ótimo serviço. E com isso, internamente, as empresas do seu pequeno negócio teve que repensar. Como é que eu faço para atender um cliente que está longe de mim? Que embalagem que eu vou oferecer? Como é que eu vou colocar uma alimentação? Como é que eu vou colocar um produto? Como é que eu vou embalar? Tudo isso teve que ser pensado. Quem não está se atualizando e vendo essas oportunidades, com certeza está ficando fora do mercado. Com certeza, em breve não será mais competitivo. A situação que agora temos, a pandemia, em algum momento vai passar. Essa doença vai passar. Mas esses novos hábitos do consumidor não vai passar. Né? Ou seja, nós vamos continuar criando novos hábitos. Cada vez mais nós vamos fazer compras via internet. Cada vez mais nós vamos usar o nosso celular para essas compras. Cada vez mais novos negócios, cada vez mais as pessoas estarão colocando um ovo em pé. As empresas, e não precisa ser grande. O seu negócio, pequenininho, lá da sua rua, ele estará pensando diferente e estará buscando fazer uma interação maior com o cliente. E automaticamente, usando a tecnologia e cada vez mais sendo capaz de oferecer novos serviços. Por outro lado, a logística, ela foi considerada aí como um item de primeira necessidade na questão do transporte. Sem isso, não seria possível a movimentação de carga. Então, o cliente está em primeiro lugar, porque no instante que a gente movimenta todas as cargas, é o momento em que podemos dizer: estamos fazendo isso para atender quem? O cliente. Mas aí, e o jabuti? Onde que ele está? Agora, ele não está mais na minha sala. De vez em quando eu deixo ele entrar. A maior parte do tempo ele fica lá no quintal. E eu estou me acostumando com essa questão da casa, mas acima de tudo, sabendo que eu não preciso ter a casa nas minhas costas. Eu consigo ser capaz, através da logística, de fazer as coisas diferentes, de pensar de forma diferente, e não preciso apenas carregar a minha casa.
Eu posso usar a minha casa como referência no meu pedido, eu posso usar a minha casa para satisfazer a família e viver agora de uma forma salutar. Muito obrigado, espero aí ter podido agregar informações para vocês, fazer uma reflexão de tudo que aconteceu aí esse ano e falar um pouquinho aí do que a logística nos ajudou e está nos agregando aí de valor no nosso dia a dia. Muito obrigado. Perguntas, contatos, estou à disposição, né? E a ponto aí de querer ajudar cada um de vocês no seu negócio, no seu empreendimento ou dúvidas que você tenha no seu dia a dia. Muito obrigado.